A gente fala agora sobre o coronavírus. O Brasil já tem 288.652 recuperados do coronavírus, segundo os números mais recentes do Ministério da Saúde. O que se viu na mídia, no entanto, foi uma espécie de alarde com um ranking fúnebre, anunciando que o Brasil havia passado a Itália e o novo recorde no número de óbitos em 24 horas, 1.473. De quarta para quinta foram registrados também 30.925 novos infectados, chegando a 614.941 casos de coronavírus até o momento. Além da mídia, oportunistas também foram às redes sociais para usar as mortes e fazer política. O ex-ministro Sérgio Moro, por exemplo, afirmou 1.473 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas. Cuide-se. Se puder, fique em casa. Se não puder, use máscara e mantenha a distância. Não é política, é responsabilidade e prudência, foi o que escreveu Sérgio Moro. Ainda sobre o tema, uma reportagem do jornal Estado de São Paulo desta sexta-feira aponta que a Agência Brasileira de Inteligência alertou o governo sobre situações nos cemitérios no país em meio à crise da pandemia. De acordo com informes sobre a pandemia, com datas de 27 de abril a 13 de maio, obtidos pelo jornal, a ABIN mostra, por exemplo, a situação de famílias que não encontram parentes mortos em enterros precários em Manaus, cidade governada por Arthur Virgílio Neto. E aí, Fiuza, o que é que você está achando, principalmente dessas reações políticas, da manifestação do Sérgio Moro, por exemplo? Vitor, é uma tristeza sobre a tristeza, né? Porque não bastasse a pandemia, vem aí a epidemia da desinformação, né? Essa questão de você ficar colocando o Brasil no lugar errado no ranking, né? Quer dizer, você tem que calcular óbitos por milhão. O Brasil é enorme, né? Então você não pode dizer que o Brasil passou a Itália. Isso é uma profunda ignorância, mas essa ignorância, qual é o intuito dela? Eu fico aqui pensando, né? É burrice mesmo ou é sadismo em relação às pessoas que estão sofrendo com isso? Ou é alguma ambição, você vai achar que você vai lucrar de alguma maneira com isso? Então, assim, a dificuldade muito grande, Vitor, de se conhecer o problema exatamente como ele é. É um grande problema. A gente tem no Brasil, hoje, um problema grande de estatística, né? Essa estatística diária, como Augusto Nunes sempre fala, inclusive, aqui, você vai ter um consolidado que é confiável, mas a consolidação não delimita os óbitos por 24 horas. Então, eventualmente, isso é usado, diversas vezes já foi usado, quer dizer, quando você tem registro de 5 dias, acumula num dia e você apresenta um dado distorcido. No final, você vai ter a consolidação. Agora, você tem também a questão dos óbitos presumidos. Isso é um absurdo, isso eu não consigo entender. Aqui, do nosso ponto de vista, de quer saber exatamente qual é a capacidade hospitalar que você precisa ter para atender, se crescer mais, se não crescer mais, ninguém quer minimizar o problema. Como é que você pode lidar com estatísticas que precisam ser confiáveis e que estão sendo usadas para superfaturamentos, etc., quando elas trazem a figura do óbito presumido? Tem milhares de óbitos de coronavírus em investigação. Então, esses dados, parece que é uma torcida organizada, né? Já que está na moda a torcida organizada, né? Pelo menos essa parte aí dos que foram à rua quebrar tudo, parece que tem uma torcida organizada para mostrar que o Brasil está pior do que todo mundo. Né? Então, o que a gente sabe é o seguinte, vamos ter ainda uma expansão, né? Certamente vamos ter ainda uma expansão, né, de óbitos. O que a gente precisa delimitar claramente é o seguinte: quantos são exatamente os óbitos e quem está morrendo por causa do vírus? Ou são os organismos já condenados que morreram com o vírus? Essa discriminação é fundamental. Agora, o Sérgio Moro, o Mandetta também esteve aqui na PAN hoje, né, falando sobre se não fosse o isolamento, eu nem quero imaginar. Ele nem quer imaginar porque ele nem consegue mesmo imaginar quanto seria, porque o Mandetta não sabe. Acabamos de falar isso, sobre os 70%. O Mandetta está nos 70% também? Eu acho que está, né? O Moro também, né? Eles são aí desses 70%, que deve ser uns 25%, talvez. Então, o Mandetta, o ex-ministro da Saúde, Mandetta,
deixou o cargo sem isolamento nenhum. Ele deixou o cargo se abraçando e se beijando sem máscara num ambiente aglomerado. Henrique Mandetta, foi esse papel que você fez. O Sérgio Moro deixou o Ministério da Justiça no meio de uma pandemia, no meio de uma crise. Saiu atirando no governo. E agora está dando conselho de autoajuda, também fingindo que está baseado na ciência. Eu quero perguntar aqui ao Sérgio Moro, que foi, sempre tenho que ressalvar, fundamental na história do Brasil, agindo de outra forma, agindo de maneira espartana no inquérito da Lava Jato, né? Eu quero saber do Sérgio Moro, quero que ele seja espartano também para demonstrar a certeza que ele tem de que o fique em casa, que o lockdown é a panaceia, né? Como acaba de dizer o Zé Maria, que quarentena é vacina. Moro, você tem que mostrar isso, que quarentena é vacina, para você continuar fazendo esse papel de autoajuda. Parece até que o tweet do Moro é escrito por outra pessoa. Cuide-se, cuide-se. Ninguém viu o Sérgio Moro usando esse tom, né? Aquele homem contrito, aquele homem espartano, né, que prendeu o ex-presidente da República corrupto. Onde está esse Sérgio Moro? Ninguém sabe. A epidemia está fazendo sumir muita coisa boa. Esperamos que reapareçam ali na frente, né? Você, Zé. Pois é, esse é um debate. Olha, vamos colocar aqui os pingos nos is. Há um debate nacional, a TV Globo já está colocando a morte aí, não é diária, não, é por minuto. Já está contando uma morte por minuto na programação. Morreu mais um. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Um vídeo meu viralizou falando ali que parecia um filme do Zé do Caixão, está parecendo mesmo. À meia-noite levarei a sua alma. Que isso? Uma morte por minuto estão contabilizando. Esses números divulgados aí pelo Ministério da Saúde, eu disse aqui várias vezes, não são números do Ministério da Saúde. Não precisava nem divulgar, é só colocar no aplicativo e pronto. São dados fornecidos pelas secretarias estaduais. Secretarias que o Ministério da Saúde não coordena, devia coordenar, não coordena, não tem acesso. Eu já dei a notícia aqui do presidente Jair Bolsonaro que determinou uma investigação FIUSA, exatamente sobre essas condições de que as pessoas morreram com o coronavírus e não do coronavírus, e alguns nem dos dois. Há casos de acidente de automóvel e que foram... o atestado de óbito veio como coronavírus, família denunciando. Pelo menos alguns casos, não diria a maioria nem a minoria, não sei, não tem dados. O presidente Jair Bolsonaro determinou um pente fino e uma investigação nestes casos, nos estados, porque a União, o Ministério da Saúde, não tem esse acompanhamento. E aí veio aquele discurso, nós somos maiores do que o governo, né? O mundo sou eu. Eles estão atrasando a divulgação do número por conta do meu jornal, que acontece às 8 horas, 8h30. Né? O que é isso? Ou para atrapalhar as edições dos jornais, os jornais impressos. Os jornais são todos hoje atualizados a todo momento. Né? Então não há essa pretensão. Tanto é assim que houve já um trabalho aí de verificação estado por estado e já se chegou à conclusão de que o número de mortes hoje, para a infelicidade de alguns, foi muito maior. Graças a Deus que foi menor, né? Foi menor, 600 e poucos mortos hoje, segundo dados fornecidos pelo Ministério, pelas secretarias estaduais e que ainda não contabilizados no Ministério da Saúde. Né? Não precisa, o Ministério da Saúde não tem números. Então, é isso. Um terrorismo, já estão contabilizando mortes por minuto. Né? Eu não sei exatamente qual é esse objetivo de espalhar medo na população. Fius, eu fiquei muito preocupado aqui em Brasília e em outros estados. Quando eu achei que os governadores queriam comprar respiradores, eles encomendaram câmaras frias para guardar corpos. Não há necessidade disso, não é preciso. Mas estão aí, aqui em Brasília já tem várias câmeras frias compradas, novinhas, para acumular corpos. Não precisa esse terrorismo. Existem outras doenças muito contagiosas e que as pessoas são enterradas ali com certos cuidados, mas a família tem o direito sagrado ao ritual. Um dos rituais do ser humano
é a despedida ali, aquele choro de todos nós, amigos, familiares. Nós temos o direito a esse ritual, porque senão fica parecendo que a pessoa não morreu e é um sofrimento eterno. E aquele choro ali é importante, que é um ritual do ser humano. E as famílias estão perdendo esse direito, enterrando caixões que não são da família, porque eles se perdem na burocracia lá dos necrotérios e dos institutos médicos legais dos estados. Então, resumindo, é o seguinte, o Ministério da Saúde não tem números, os números são fornecidos pelas secretarias estaduais, e não é para atrapalhar nenhum jornal, nem menos aqui os pingos nos is, é apenas uma estratégia do governo. Eu achava esquisito demais o Ministério da Saúde parar todo dia no final da tarde e fazer aquela cena de horror ali, assustando a todos.